Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do nosso Pod Educar Sesc, o podcast oficial da Rede Sesc de Educação no Ceará. Eu sou o professor Douglas Menezes e nós estamos falando aqui direto do Sana 2025, parte 1, esse evento que reúne pessoas em torno da cultura nerd, geek, do universo dos quadrinhos. E a gente está aqui recebendo uma pessoa que é uma embaixatriz dos quadrinhos. Vamos falar hoje com a Blenda Furtado, ela que é ilustradora, quadrinista, artista da área, já vem se destacando, premiada, e que vai contar pra gente um pouquinho de como tem sido a sua jornada e, claro, falar um pouco dos seus trabalhos, da sua participação na segunda Mostra Sesc HQ de Pacuti. Blenda, bem-vinda, minha querida, fica à vontade, viu? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por me receber aqui. É sempre muito bom estar compartilhando um pouco do que a gente vive como artista, do que a gente vive como quadrinista, com o público. É sempre muito legal, porque as pessoas não entendem muito bem como é que isso acontece, só sabem quando pegam a revista, né? Não sabem todo o trabalho que tem até aquela revista chegar na mão do consumidor. E é interessante isso, Blenda, que você está trazendo, porque a gente tem um diálogo bacana com professores, com alunos das escolas do Sesc, né, e de outras instituições que o Sesc também atende. E aí, quando a gente vai falar sobre artes, a gente sempre encontra aquela galerinha que gosta de desenhar. Uma pergunta que fica é, poxa, e o que é que eu tenho que fazer para me tornar um quadrinista, para me tornar um artista gráfico, por exemplo, né? A gente também fez essa pergunta para outros colegas, e aí, com base nisso, a gente queria conhecer um pouquinho da tua história. Como foi que isso começou para você? Foi na infância? Já foi um pouco mais tarde? Como foi que as artes chegaram na tua vida? Bom, como toda criança, eu era uma criança que desenhava, né? A arte, ela chega na vida da gente muito quando a gente é muito jovem. É a primeira forma de expressão, né? Então, como uma forma de linguagem, a gente pode desenvolver isso ou acabar abandonando. O que acontece é que a minha mãe, ela gostava muito de pintura. Então, ela tinha... E era assim, puro hobby. Ela gostava de pintar tinta a óleo e coisas assim. E eu sempre gostei muito de mexer também com essa parte de tintas, de pinturas e tudo mais. Eu sempre me diverti muito, né? Então, um dos primeiros rompimentos da criança nessa parte da alfabetização, né? Tipo, tudo que ela faz é lindo, mas tem uma hora que ela tem que começar a aprender a escrever. Verdade. Só que nesse momento não houve esse rompimento, porque como na minha casa a minha mãe também pintava, eu continuei com essa parte de pintura, continuei com a parte de desenho e eu não parei. Muita gente diz assim, para desenhar, para fazer coisa, você precisa ter o dom. Eu trabalho no estúdio Daniel Brandão, de quadrinhos e artes gráficas. Eu sou professora lá de desenho, sou professora de mangá, sou professora de aquarela, né? E uma das coisas que a gente acredita muito lá é que é prática. Porque, como eu falei, é uma forma de se expressar, uma forma de linguagem. Sendo uma forma de linguagem, você não aprende a escrever? Sim. Tem gente que tem a letra bem mais arredondada, tem gente que tem a letra... Todo mundo tem uma fala própria dentro da escrita. Todo mundo tem uma fala própria dentro do desenho. Se você não abandona, você continua como alguém que faz arte para se expressar, né? E na época do colégio, eu tinha pessoas também que continuaram desenhando, né? Tipo, jovens e adolescentes que desenhavam também. E foi bem na época que saiu, tipo, Sailor Moon, Cavaleiros do Zodíaco, final da TV Manchete. Clássico demais, né? Me lembro muito. Então, eu que gostava muito de desenhar, a mamãe gostava muito de incentivar isso. Lá em casa, o pessoal sempre achou muito bonito. Eu, tipo, criança lisa, óbvio, não tinha um tostão para dar presente de aniversário nem nada. Então, os meus presentes eram um desenho, um cartão e tudo mais, porque eu queria fazer esse carinho para os meus parentes, né? E quando chegou um pouco mais adiante, a minha mãe me dava livros que ela sabia que eu gostava muito de cavalos. Aí um dos meus primeiros livros de como aprender a desenhar era de como desenhar cavalos. Nossa. Porque foi um dos meus primeiros hiperfocos no desenho. Nossa. E eles têm olhos muito expressivos e tudo mais. Então, quando eu comecei a assistir mangá, eu comecei a ler mangá e comecei a assistir anime, pra mim foi muito lindo ver aqueles olhos cheios de expressividade que tinham no mangá, né? Mesmo num quadro muito pequeno dentro da revistinha, você sabia o que é que aquele personagem estava sentindo. E aí eu me encantei pelo traço e comecei a desenhar mangá e virou meu estilo tipo principal durante muitos anos. Quando cheguei na faculdade... A faculdade, né? Sempre algo emblemático. Mas pior, eu ainda amo no que eu sou formada. Que massa.
Eu fiz faculdade de fisioterapia na época. É mesmo? Isso, eu sou formada como fisioterapeuta, eu sou pós-graduada em traumatortopedia desportiva e ainda trabalhei durante muito tempo em clínica. Nossa. Então, mas na época da faculdade, aí a minha mãe e meu pai já disseram assim, não, a gente vai agora, não vai pagar curso de desenho pra você. E eu nunca tinha feito curso de desenho, tudo que eu sabia era desenhando na marra. E agora, bicho? E eu sabia, eu tinha visto o estúdio Daniel Brandão, né? Um amigo que estudava comigo, ele tinha feito aula, assim, o estúdio ele existe desde 2002. Então, assim, Trabalho pioneiro aqui, né? Isso, incrível. O Daniel, ele começou na Grafite Studio, que era no centro. Ele teve a viagem dele para João Pessoa, a gente voltou. E aí, no espaço que é agora, a gente tem mais de 20 anos de estúdio, né? E eu fiquei sabendo do estúdio. Ainda fui lá falar com o Daniel para saber os valores e tudo mais. E gostei muito, mas eu era uma adolescente, tipo, jovem adulta lisa, né? E os meus pais, não, a gente vai pagar cursos para vocês. E aí, o que é que eu fiz? Eu fui safada, né? Eu disse assim, pois, vamos fazer um curso massa. Apareceu um curso de formação de pré-hospitalar, um curso de socorrista. E eu amo essa parte de primeiros socorros, tudo mais, área de saúde, fisioterapia, e isso dentro da faculdade. Então, quando eu acabei o curso, eu descobri que você podia se tornar monitor do curso. Opa. A bolsa da monitoria foi toda para os meus cursos de desenho. Bem. Bingo. E aí eu ainda passei um tempo lá trabalhando como professora de atendimento pré-hospitalar e tudo mais. Eu formei vários alunos nessa parte de grupos de socorristas durante um tempo. Aí eu passava... Depois passei um tempo, assim, tipo, aulas no estúdio também, porque eu acabei entrando lá no estúdio em 2009 como professora, né? E eu dou aula lá desde 2009. Comecei como professora de mangá. O curso que eu fiz lá foi o curso de desenho acadêmico, não foi o curso de mangá, porque a gente acredita muito também que o desenho acadêmico, ele dá a base e o alicerce para todos eles. Como a árvore, ela tem aquele tronco e aquela raiz bem forte, né? Se você tiver raízes profundas, você consegue galhos longos. Era o que eu ia te pedir para explicar para nossa audiência. Como é que se consolida o desenho acadêmico? Até porque existem diferentes linhas, né? Exatamente, existem vários estilos, né? Mas a base de todos é a mesma. Inclusive, quando eu ensino mangá para os alunos, a base toda é o de desenho acadêmico. O desenho acadêmico é aquele que, tipo, foi feito pelas escolas de belas artes, eles teriam técnicas de ensino de desenho, né? Eles precisavam passar para os seus pupilos as técnicas. Então, essa parte do desenho acadêmico, esse desenho que você, né, de academia, é figuras geométricas simples, tridimensionalidades, como gerar essas figuras. Luz e sombra depende totalmente disso. Então, se você tiver um bom conhecimento desse alicerce, você avança muito bem no desenho, né? Em vários pontos. E você tendo isso, você adapta para os estilos. Então, você tem uma luz e sombra que você pode fazer com manchas. Eu gosto muito de usar carvão, por exemplo. Mas o mesmo princípio que eu uso no carvão, eu uso na aquarela, eu uso no lápis de cor, eu uso no lápis. Então, a técnica você desenvolve. Eu falo muito com os alunos, assim, o mais importante do desenho é você entender. Porque se você entender o que você precisa fazer, uma hora sua mão acompanha. Porque às vezes a gente não avança no desenho porque a gente não entende o que é que está errado. A gente sabe que tem alguma coisa estranha, mas a gente não identifica. E por isso que eu digo muito assim, que não é dom. Você desenvolve, é um olhar que você desenvolve. Quando você, tipo, eu fazia basquete, eu era péssima, mas eu me divertia horrores. Tá ótimo. Pra mim, dom é meio que isso. Porque se eu não me divertir horrores no processo, a primeira cesta que eu errar, eu não continuo. Verdade. É uma frustração que eu não ultrapasso. Mas assim, tentei fazer a primeira cesta. Se eu tivesse botado um pouquinho mais de força, e aí você tenta de novo, e tenta de novo. E você, de tanto tentar, você consegue um bom desenvolvimento. Desenho é a mesma coisa. Se você, tipo, nossa, se eu tivesse feito essa pessoa um pouquinho mais longe da câmera, isso aqui um pouquinho mais perto, tinha ficado melhor. E aí no próximo você faz um pouco melhor, e no próximo um pouco melhor, e aí você desenvolve. Então, é realmente você ter esse amor pelo processo e respeitar o tempo do seu processo. Que é o que eu disse, você pode até se frustrar, e eu me frustro até hoje, todo desenhista, todo quadrinista se frustra. Mas a partir do momento que ali você diz, não, entendi,
no próximo eu vou fazer melhor. E você fazendo um pouquinho melhor do que o anterior, eu tô desenhando como eu desenho agora, porque eu desenho desde, 1990, né, e pouco. Eu acho que em 92, 93 surgiram esses desenhos na TV Manchete. Sim. Eu tinha 10 anos de idade e eu nunca parei. E é uma coisa que é muito importante para todos os adultos que querem desenhar. Se vocês pararam, quando vocês voltarem, vocês vão voltar do canto que vocês pararam. Então, Olha, Breno, esse recado é pra gente. Tô olhando pros dois. O Breno aqui, que tá o nosso diretor hoje, é um exímio desenhista, o cara se garante. Eu não, eu sou rabisco. Eu vim do desenho, tava até brincando aqui, ó, de desenhar o cérebro. Mas é isso. Eu Assim. sou da neurociência, né? Então, de vez em quando a gente rabisca ali alguma coisa de anatomia. Eu tava imaginando que você não teve dificuldade para fazer descrição anatômica ilustrativa de músculo na fisioterapia, era o meu melhor né? caderno. Foi parar na biblioteca sem eu saber, eu não tenho nem dúvida. Eu me lembro que tinha um professor de biologia celular que nos impressionou na faculdade, porque a disciplina tinha muita observação microscópica, né? Sim. E no primeiro dia de aula ele disse, material da disciplina. Aí a gente pensou que fosse livro, né? Mandar imprimir, xerocar, que é xerox, né? Papel, assim, lápis de cor. caderno de desenho, lápis e lápis de cor. Aí ficou todo mundo assim, hã? Como assim? A minha cadeira de citologia foi assim também. Pronto, e o exercício era esse: observar e desenhar a lâmina. E, gente, foi uma das cadeiras que eu mais me diverti. Foi incrível. Porque você só entende verdadeiramente alguma coisa quando você desenha. Sim. Porque você precisa observar com atenção. Se eu pedir para você desenhar um cubo de Rubik, esse cubo mágico que tem aqui, você até sabe desenhar de cabeça, mas você não tem certeza do que é que você vai desenhar até que você observe com atenção. Ele tem borda entre essa parte, alguma borda entre essa parte colorida, mas tem volume ou adesivo? Às vezes você não lembra. Então, quando você para observar verdadeiramente. Foi uma coisa que me ajudou muito com o meu TDAH. Até na época da escola, quando eu ia, a fazer as anotações, eu tinha um caderno do ladinho do meu caderno de anotação de aula. Porque se eu ficasse olhando para o professor, eu me dispersava muito fácil com as vozes de toda a conversa dos alunos. Então, eu digo muito assim, passou o esquilo, eu me disperso. Eu fiquei, nossa, como é que eu vou fazer? E aí eu comecei a desenhar no caderno. Com esse hiperfoco, eu passava a escutar só a voz mais alta, que era a voz do professor. Então, toda vida que ele fazia alguma observação, que eu digo, tá, entendi. E eu já afastava meu caderno de desenho e fazia todas as anotações. Foi assim que eu consegui fazer com que meus cadernos ficarem mais organizados. Porque antes, eles ficavam vazios porque eu me perdia no que o professor estava falando. Incrível. Acho que você desenvolveu uma abordagem, viu? Uma técnica, né? Incrível, e é muito bacana. E a gente observando a diversidade de expressões da perspectiva humana, né? E você fala do TDAH, por exemplo. É bem interessante entender isso, que existem alternativas quando você fala da importância da observação atrelada ao exercício do desenho. Eu tomo isso também como professor, como profissional da educação, até para um exercício que eu diria que é mais filosófico, é mais poético. Porque a vida, muitas vezes, cotidiana, corriqueira, coloca a gente num frenesi de, entre aspas, objetividade, que às vezes a gente se esquece até de aspectos que são essenciais, como se perceber, né, se escutar, se ouvir, né? E acho que esse exercício que você colocou aí, galera, vai virar corte. Excelente, né? Poxa, eu desenho aquilo que eu observei. Para nós, educadores, eu acho que isso é poderoso. Sim, e é uma coisa que também te mantém no momento presente. A gente tem muito isso de... Assim, a gente não se importa que os alunos utilizem tablet ou qualquer plataforma digital. Por quê? Porque para ele fazer o que ele está fazendo, ele obrigatoriamente tem que estar presente no que ele está fazendo. Então, a arte, ela nos traz muito para o que a gente está vivendo agora. Isso é tão importante. Eu acho assim que eu fui uma das últimas gerações, né? Como eu disse, eu sou de 83. Eu fui uma das últimas gerações que passou por um momento que não tinha o digital, né? Eu já saí de casa com ficha de telefone na meia para poder ligar para casa, se fosse o caso. Então, eu passei pela ficha telefônica, pelo cartão telefônico, pelos primeiros celulares, telefone fixo em casa. Então, a gente tinha esses momentos de tédio.
Hoje está muito mais, tudo está um consumo muito rápido, né? Até as músicas, elas são... Eu lembro que, tipo, Metal Contra as Nuvens tem 11 minutos, né? Então, assim, tem muitas músicas da minha época que elas eram músicas de 6, 7 minutos. Verdade. E hoje as músicas, elas são feitas mais curtas para viralizar, porque senão, dentro dessas plataformas online, em que tudo é de consumo muito rápido, e eu digo isso de uma forma meio triste, porque como TDAH, eu preciso muito dessa dopamina rápida. Então tem momentos que eu desinstalo algumas redes sociais do meu celular para poder dificultar os cliques que eu tenho que dar até chegar naquele ponto, para eu conseguir essa dopamina nos lugares corretos, né? Verdade, uma reflexão muito importante, até porque, como falávamos em outros momentos com outros colegas, a tecnologia, as tecnologias de uma maneira geral são muito importantes, mas tem o seu papel, não substituem, né, as relações, a elaboração desses processos que são complexos, né? Sim. E aí, Glenda, eu queria pensar aqui, a gente te stalkeou, né, um pouquinho. Eita. Uma participação muito bacana da sua carreira, que foi a sua premiação no Ao Rio, não foi isso? Sim. Como foi esse processo? Conta pra gente essa produção. Bom, eu trabalhava muito com essa parte de ilustração e artes encomendadas. Tanto que eu fiz algumas ilustrações para livro de RPG, eu fiz algumas ilustrações de artes encomendadas para a parte editorial e tudo isso. Mas eu não fazia quadrinhos. Quadrinhos era algo que me trazia muito pânico. Mesmo? Sim. Mas muito por conta de toda a vivência, né? Por conta do TDAH... eu tinha um jeito diferente de aprender as coisas. Então, no colégio, era uma coisa meio complicada a minha relação com algumas pessoas. Eu era aquela pessoa que ia apresentar o trabalho na frente, segurando a cartolina e esquecia a minha fala. Então, o grupo inteiro ficava com ódio de mim por conta disso, né? Então, quando a gente está falando de quadrinhos, a gente está contando uma história. E a gente não consegue contar histórias que a gente não conhece. Então, para mim era muito difícil, porque eu consigo ser a professora que eu gostaria de ter sido, que eu gostaria de ter encontrado na minha época. Mas como é que você vai receber uma dor minha? Porque o desenho, ele fica. Então, a primeira oficina de desenho dentro do estúdio que a gente lidou com quadrinhos, a minha primeira tirinha para sair, ela foi muito sofrida. Porque era exatamente sobre... esse julgamento, eu lembro muito da frase, porque eu levo essa tirinha para várias palestras e bate-papos. Tem que ser a melhor, mas é muito difícil estar com alguém que te julga o tempo inteiro. E a gente se julga o tempo inteiro. E a gente é muito mais legal com os nossos amigos, muito mais legal com a nossa família do que a gente é com a gente. Então, apresentar essas dores para um estranho, a gente está dando a cara a tapa para o estranho olhar para a gente e dizer: é isso que você tem para me oferecer? Então, por isso que muitos quadrinistas, principalmente agora com esse advento da internet, das redes sociais, a gente está vendo tanta história autoral. Sim. Que lida com tantas minorias, com tantas dores, porque não depende mais necessariamente daquele eixo sul-sudeste para os nordestinos tratarem das suas próprias dores. Então, assim, quando eu fiz essa tirinha, para mim foi um grande alívio. Porque, assim, eu posso contar as minhas histórias. E aí eu comecei a fazer alguns quadrinhos, né? Então, quando eu fiz esses quadrinhos, eu fui premiada como revelação. E em seguida eu fui convidada para o Jornal Povo. Acho que o Rio foi 2017, o Jornal Povo foi 2018. Né? E aí eu publico tirinhas semanais da Nanda, que é a tirinha Nanda V, ela sai semanalmente, às sextas-feiras no Povo. E aí ela começou também como tirinha de humor, porque acostumada a ler no jornal quando eu era piveta, né? Tudo é engraçado. Gente, eu não sei ser engraçada no espaço de uma tira. Eu consigo fazer uma boa piada conversando com você. Mas é muito difícil o humor num espaço tão curto. Quem faz isso é genial. Eu tenho uma admiração incrível por uma pessoa que em 3, 4, 5 quadros consegue te tirar um sorriso. Isso é mágico.
Mas eu comecei a tratar de coisas que eu digo, eu vou falar das coisas que eu vivo, das coisas que eu vivo com os meus amigos. Então começou a ser uma tirinha até, e por isso que eu fiz questão de que a Nanda também fosse pretinha. Para poder eu falar de coisas que eu também vivo. A paleta de cores da Nanda, tipo, algumas pessoas perguntam se ela sou eu. Ela não sou eu. Mas o fato, assim, eu peguei uma foto minha com conta-gotas e eu coloquei para ser a paleta de cores dela. Porque o que eu passo, como mulher preta, ela pode falar com propriedade. Entende? Então, muitas coisas que deveriam ser normais, às vezes não são. Tem coisas que eu falo para amigos que eles dizem, nossa, eu nunca imaginei que isso acontecesse com você. Mas que são coisas que se tornam muito naturais. E é bom quando a gente vê que existem outras pessoas passando pelo que a gente passa. Eu acho que isso dá mais força porque a gente sente que a gente não está sozinho. Então, eu faço dos quadrinhos um pouco disso, assim. Cada um que lê sabe que não está sozinho dentro desse grande universo que cada um tem dentro de si, sabe? Eu tenho muita crença nessa parte reparadora e acalentadora que uma história pode trazer para você, porque ela lhe tira do mundo que às vezes você não se sente pertencendo, mas que você se descobre pertencendo ao mundo que você está através de um mundo em que você está seguro. E isso é muito bom. Sem dúvida. Na Rede Sesc a gente tem um trabalho muito forte, né? E que tem começado a se organizar nesse ano de 2025 com a educação antirracista, que nós reconhecemos como uma pauta urgente e humanitária na educação. E aí ontem, conversando com outra colega, quadrinista que estava aqui com a gente, eu falava de uma situação que aconteceu comigo. Eu sou dos anos 90, então eu assisti Doug Funny, né? Meu nome é Douglas. Sim. E aí eu achava que até então o nome dele era Doug. Doug é o apelido, né? E aí teve um episódio... Douglas Viance Funny. Isso mesmo. E aí teve um episódio que a mãe dele, com raiva dele, disse Douglas Funny. E eu fiquei assim, como a gente diz, estatalado, né? Estarrecido. Caramba, o nome dele também é Douglas. Então eu me vi ali. E eu fico imaginando como é oportuna essa sua fala e esse trabalho de levar para as tirinhas, de levar para os quadrinhos meninas que vão também se encontrar nesse universo, que vão se ver, que vão se perceber, né? Que vão se sentir tomadas de poder, no melhor sentido da palavra, não o poder que subjuga, mas o poder da possibilidade, do ato, do fazer, do se colocar, do acreditar. Então, eu acho que pra gente que tá na educação, isso tem um significado muito forte, muito importante. Muito. E assim, eu vejo que tem algumas editoras que vão nisso. Até a própria editora Jambô, quando eu fui fazer os livros de RPG, era uma preocupação deles. Eles diziam, a gente quer personagens variados. Então a gente não quer só tons de pele branca, a gente quer personagens de etnias diferentes, a gente quer que todo mundo se identifique dentro dos livros que jogam com a gente. Isso faz um tempão. Então quando eu vi isso, eu digo, nossa, é isso que é. O próprio Skitter, ele é daquela cor, mas tem gente que especula que ele era para ser o garoto preto na escola, porque ele é mais skatista, ele é mais, né? Mas antigamente os negros, eles não eram retratados como negros. O alienígena era o preto, assim, tinha muitas coisas que eram de fora e que essas seriam as representações dessas minorias. E hoje a gente vê gente preta nos quadrinhos. Hoje a gente vê gente preta nos lugares. Precisa ver mais? Com certeza. Não tenhamos dúvida disso, né? Mas o fato de você poder encontrar... Perguntaram, tipo... Poxa, então ela é você. Eu digo não, porque não é assim. Tipo, não é todo preto igual, não, chapa. Ela é ela, eu sou eu. Somos pessoas diferentes. Aí a pessoa, nossa, mas... Porque é isso. E talvez choque porque a gente tem uma ideia que é bem perversa até certo ponto, de uma única história, né? Contada por uma galera que tá ali no poder, dominando e tal. E aí fica parecendo que essa é a história oficial, né? Eu sou professor de neurociência, por exemplo, e aí quando eu estou ministrando aulas na faculdade, e a gente começa a falar sobre o início da neurociência no século XVIII, com Santiago Ramon e Cajal e tudo. Gente, mas espera aí, vamos voltar aqui à fita, porque as neurocirurgias mais bem-sucedidas e as primeiras da história acontecem no Egito. E aí a galera, como assim, bro? Pois é, o Egito tem uma medicina muito avançada. Vocês sabem onde é que
esse grande professor que a gente se apossou foi aprender, porque ele foi aprender a louca, foi então. lá, viu, gente? E é conhecimento que ficou ali, de certa forma, foi apropriado. Foram falas invisibilizadas, historicamente apagadas. Sim. E aí ver que as artes, elas, com o seu tom de rebeldia humanitária, né, fazem isso, acho que tem um significado poderoso, que é, de fato, produzir essa reparação em diversos sentidos. Eu acredito nisso. E é uma coisa que pra mim eu acho incrível, assim, hoje já nem tanto, né? Tu me diz, fui te stalkear um pouquinho. Hoje dá pra você conhecer a cara de muitos artistas, mas é muito bom porque o quadrinho ele vem antes, a história ela vem antes de quem conta. Você quando recebe o quadrinho, às vezes você não olha nem o nome de quem fez. Você começa a folhear e se a história lhe pegar, aí você vai ver o nome para procurar outras histórias que aquela pessoa escreveu. E se você começa a procurar mais histórias, aí que você vai saber quem foi. Então, eu falo muito isso. O pessoal do SESC, da BES, me chama muito para dar aulas. E eu, às vezes, vou dar aula nos lugares bem distantes, né? Tipo, às vezes, Bom Jardim, Maracanaú. E assim, eu pego uma galerinha que, às vezes, é uma galerinha bem humilde, né? E eu digo, gente, o que vocês precisam é lápis, papel e borracha. Você quer uma coisa mais acessível do que, sei lá, uma bica e um papel de pão? Porque se você tiver qualquer coisa que risque, um caco de telha e uma calçada, você consegue produzir arte. Então, você poder contar histórias, se forem boas histórias, hoje, elas podem romper o mundo. Verdade. Entendeu? Então, assim, para contar histórias, você só precisa querer contá-las. Porque à medida que o tempo vai passando, quanto mais você faz, melhor você vai ficando. Isso vale para música, isso vale para desenho, isso vale para pintura, isso vale para escrita. Já me perguntaram, mas eu queria escrever um best-seller, mas assim, tipo, eu queria fazer um excelente desenho. Eu digo, tá, para você fazer um bom desenho, você primeiro tem que desaguar 1000 desenhos ruins. E desaguar, tipo assim, fazer 1000 desenhos até o final. Se você parou na metade, ele nem conta. Eu falei isso pros alunos, mas se você desaguar esses 1000 desenhos em um ano, você fica muito... Imagina quanto que você tem que desenhar para acabar 1000 desenhos do começo ao fim em um ano. Se você fizer 1000 em 20 anos, você vai ficar tão bom quanto. Vai demorar 20 anos. É verdade. Entendeu? É dedicação, é fazer. Incrível. Blenda, muito massa esse papo. E eu queria pincelar um pouquinho sobre a sua participação na segunda Mostra Sesc HQ de Pacoti, que a gente já conversou com outros colegas aqui também. E tem uma coisa que eu falei para todo mundo, e eu queria ser uma mosquinha para estar lá no meio e ouvir as conversas de vocês. Porque, galera, deve ter cada conversa assim, incrível e tipo... Conversa massa de gente que desenha, que tá na arte, que se alimenta disso, né? Então a gente fica assim realmente muito curioso. Eu, como amante de histórias em quadrinhos, né? Não sou um grande conhecedor, mas sou aquele que gosta, que paro, que vejo, né? Então, assim, como foi essa experiência? Como foi a sua participação? Foi muito legal. Quando a editorial entrou em contato com a gente, eu achei a proposta muito bacana. Porque eu por estar lá no estúdio, eu já tinha visto o Daniel fazendo a primeira edição desse do Desconversando, Sim. né? Que foi o Além das Frentes. E eu achei, assim, muito legal essa proposta de você pegar um artista local e esse álbum, e a partir daí, cada um fazer uma história. Mas para mim o mais legal foi exatamente o como fazer a história. Eu recebi a letra da música, eu recebi o link para escutar a música e a partir daí é que eu ia desenvolver a história. Os autores, eu acho que eles focavam muito mais sobre, cara, como é que a gente vai desenrolar? Isso é tudo tão diferente. E o Abdoral, assim, ele tem umas letras que são muito fortes. Que é o segundo álbum, né? O Exatamente, Avalon, né? isso. Do Abdoral Jamakuru, né? Exatamente. Esse álbum do Avalon, né? Do Abdoral, a capa dele, inclusive, não foi nenhuma capa que foi pega de canto nenhum. É a capa do álbum. Porque a capa já é belíssima. Né? Então, assim,
E a partir daí foi dado uma música para cada autor, né? O Raimundo Neto, que foi quem fez essa distribuição e tudo mais, ele olhou as músicas e disse, ó, isso aqui eu acho que é a cara de fulano, isso aqui eu acho que é a cara. E quando chegou a minha, eu olhei assim, tipo, cara, dá pra fazer um negócio legal nisso aqui. Excelente. E aí foi muito bom, assim, e ver as músicas, né, colocadas lá em ordem, o álbum pronto. Primeiro foi um álbum lindíssimo, né? Lindíssimo. Primoroso. Incrível, incrível. E segundo, assim, por mais que todas as artes sejam muito diferentes, é um livro que flui a leitura muito bem. Eu acho que se a gente tivesse combinado, não tinha ficado uma coisa tão harmoniosa dentro de tantas diferenças. Isso pra mim foi muito legal. E eu tô com um monte de fera, né? Paulo Bruno, que é um fofo. Tipo, o PH, que assim, me aproximei mais dele agora nesses tempos. E outros artistas que eu encontrava pouco, eu tive a oportunidade de reencontrar no próprio encontro que teve no lançamento. Então, foi muito bom a gente poder ter essa troca dentro do que é nosso, né? Sim. Porque isso é algo nosso. É uma música que ela é nossa e são quadrinistas nossos. E quanta gente boa tem lá dentro. Assim, pra mim ali não tem história marromeno. É uma qualidade massa. Tanto qualidade de arte como qualidade de roteiro. Eu achei assim, pra mim assim, eu tive muito orgulho de participar desse álbum. Ah, não tenho dúvida. Ainda mais quando eu vi ele pronto e eu vi como, assim, pra mim foi muito marcante de um jeito muito positivo. Excelente. Foi. Quem depois tiver a oportunidade de conferir o álbum, gente, tá primoroso. Que a Blenda disse aqui, com certeza é isso e muito mais, porque quando a gente tem a oportunidade de pegar, de folhear, eu passei um tempinho ontem ali, stalkeando, olhando, e aí o Lederli tava ali, a gente olhando, e ele me apresentando lá os originais, e eu, cara, que massa isso, e tem esse tom que eu digo brincando, que é de poesia para poesia, né? Sim. Que você pega a música e transpor numa proposta artística pro quadrinho, né? Uma coisa assim que já é algo de doido, assim, no bom sentido, né? E assim, você vê que realmente gera uma fluidez muito grande. Sim. E sem contar que o encontro também, eu falo isso como alguém que tá de fora, mas é um encontro, né? Acho que todo mundo se reúne ali naquele momento e deve ser um papo muito massa. E assim, eu achei muito bonito porque teve alguns artistas que eram quadrinistas um pouco mais iniciantes. Eu até falei com um dos meninos, assim, tipo, ele, nossa... Tipo, é uma responsabilidade. Olha quem tá nesse álbum também. Eu digo, chapa, se lhe chamaram, é porque sabe que você faz par com essa galera que já tá há um tempo. Então, assim, você é um sangue novo que é importante aqui dentro. Então, tem gente que é quadrinista velha guarda, que como eu já fiz, tipo, letrou à mão. E tem essa galera que tá fazendo tudo no tablet. Sabe? Então, assim, é muito legal você ver isso tudo interagindo de uma forma tão harmoniosa dentro desse álbum. Então é muito bom, inclusive porque também deu-se a liberdade de a gente fazer as devidas adaptações, porque são mídias diferentes. Sim. Quando você tem um livro, o livro é uma coisa, o cinema é outra coisa, a música é outra coisa e os quadrinhos são outra coisa. Ninguém teria como adaptar 100% música daquelas. Eu tô fazendo um projeto meu que, se tudo der certo, acho que até o fim do ano eu lanço esse quadrinho. E seria o Monstrão, né? Tipo, ele é baseado num conto que um amigo escreveu. Eu digo, você vai escrever um conto pra mim. A única exigência é que ele seja curto e com começo, meio e fim. O conto tem 2 laudas. Fonte 12. 2 laudas. O quadrinho tá com 36 páginas. E assim, eu ainda acho que cabia mais para algumas partes terem algum tempo. Assim, ele tava com menos páginas, ele tava com 20 e poucas. E eu digo, não, para poder contar algumas partes com o peso que eu preciso, eu vou precisar aumentar. E aí eu subi para 36 por isso. Porque tem coisas que, tipo, é uma frase, mas uma frase que ela em peso visual, ela precisa de 2 páginas para acontecer. Entendeu? Porque a história, ela não é só o que está escrito. Ela visualmente tem que fluir.
Então, assim, são quadrinistas que conseguiram pegar isso do não vou fazer ipsilíteres o que tem aqui. Ipsilíteres não funciona. A gente tem que ter essa energia dentro do que a gente está fazendo e casar com aquilo que está escutando. Tanto que a minha história ela é medieval fantástica. Não tem nada a ver com os meninos. É uma anãzinha que está enfrentando um dragão. Porque o amor da vida dela se casou com... que era uma elfa, se casou com um elfo. Ela já começa a história com ódio, indo embora do casamento. E aí os amigos, não, vamos se aventurar, mostra um mapa. E a partir daí, porque tem horas que eu falo assim, ó negligenciado coração, até tuas mulheres te esqueceram. Então, se isso não é um coração partido, eu não sei o que é. Não tem como. Excelente, nota 1000. Gente, senhoras e senhores, esse papo tá bom demais. A gente passaria aqui até terminando o Sano e a gente aqui conversando. Mas tem uma pergunta emblemática que a gente também tem feito para os outros convidados. Ela é uma pergunta polêmica. Eita. Mas eu vou transferir para você, Blenda. Quem é Blenda Furtado em um personagem de HQ? Blenda Furtado em um personagem de HQ? Isso. Em personagem de HQ eu tenho dúvidas. Porque eu brinco muito com personagens de animação. Pode ser também, não tem problema. Eu digo assim que eu sou um puro amálgama do Stitch com a Moana. Excelente. Não tem definição melhor. Adorei. Stitch e Moana. Incrível. Muito Porque massa. na HQ tem tantos personagens que cada um deles me dá tanta coisa. Às vezes um tem a coragem que eu gostaria de ter. Sim. Outro tem as dores que eu já me doí. O outro tem as aventuras que eu... Então, assim, tem tantos personagens tão maravilhosos dentro dos quadrinhos que eu digo assim, não... E é bem isso, até a própria Nanda, quando eu falo, tem histórias que sou eu. Tem histórias que é um amigo. Então, são muitas pessoas. Que isso é a grande maravilhosidade do quadrinho. Verdade. Ele é muitos. Cada personagem são muitas pessoas. Então, assim, eu dizer assim, esse personagem aí é o mais possível. Não sei, personalidade, Moana e Stitch, eu acho que estão abraçadinhos comigo. Muito massa. Blenda, nós queremos agradecer em nome do Pod Educar Sesc, em nome do Sesc, do Sistema Fé Comércio. Primeiro, pela sua generosidade, por favor, continue, né? Eu acho que a minha fala é redundante, porque de fato você continua, você é um artista incrível. E Obrigada. Muito bom ver uma artista, uma mulher neste cenário, que com certeza inspira muita gente e vai continuar inspirando. E queremos ter você aqui mais vezes, né? Para outros papos, pra gente esticar essa conversa. Então fique à vontade, a casa é sua. E a gente vai ficando por aqui, senhoras e senhores. Esta foi e é Blenda Furtado, nossa querida ilustradora, artista, quadrinista que está conosco aqui no Pod Educar Sesc. Curta, compartilhe e vamos fazer o conhecimento girar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.